Olá, eu sou a Daniele, professora de inglês, e para quem está assistindo o meu vídeo pela primeira vez, eu estou fazendo a correção das atividades do PET, volume 3, do Ensino Fundamental 2. E esse vídeo é da semana 4, PET 3, oitavo ano. Essa é a primeira página da atividade já conhecida de vocês que estão fazendo as atividades da apostila, do plano de estudo tutorado, e aqui vocês têm algumas orientações e informações que vocês vão ler com calma e atenção. Eu sempre deixo aqui a minha dica, que é ter o seu caderno e material necessário em mãos, um dicionário que pode ser manual ou digital, e não deixe de fazer seu vocabulário com palavras desconhecidas e aquelas palavras também que você costuma esquecer. Nessa atividade, vocês têm um texto falando sobre os animais de estimação da Catherine. Nesse texto tem algumas lacunas que nós vamos preencher com as frases que estão na questão número 2. Então, a minha primeira sugestão é que vocês façam aquela leitura rápida que vocês já sabem fazer, conectando palavrinhas cognatas, palavras que vocês já conhecem, tentando entender o sentido geral desse texto. Depois leiam as frases da questão número 2. Voltem no texto e leiam novamente, tentando encaixar essas frases na melhor lacuna, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui de uma forma mais dinâmica para o vídeo não ficar cansativo. Depois vocês vão assistindo e pausando e refazendo a atividade. Nessa primeira parte do texto, fala que a Catherine ama animais, que ela gosta de animais grandes, pequenos, feios, e que ela mora numa vila onde tem um jardim grande. Então, nessa segunda linha, onde fala Catherine lives in a village and she has got a very big garden, eu vou completar, né, a lacuna seguinte com a letra A. So, she can have many pets. Se ela tem um jardim grande, então ela pode ter muitos animais. Nesse momento, continuando aí na terceira linha, ela fala que Catherine has got 4 dogs, 5 cats and 3 rabbits. Ela tem então 4 cães, 5 gatos e 3 coelhos. E aí a gente pode completar a lacuna número 2 com a letra C. She's also got a mouse and a lizard. Ela também tem um rato e um lagarto. São muitos animais. Na quarta linha. How did she get all these pets? Como ela conseguiu todos esses animais? Aí a gente pode completar a lacuna número 3 com a letra D. She found her first pet, a dog, in a field near her house. Então ela encontrou seu primeiro animal de estimação, que é um cachorro, num campo perto da casa dela. Então o que ela fez? Esse cachorro precisava de uma casa, de um lar, e ela levou ele com ela. E aí, na lacuna número 4, a gente pode completar com a letra B. But the dog also had a little friend, a kitten. Mas esse cachorrinho que ela levou estava acompanhado, ele tinha um pequeno amigo que era um gatinho. O que ela fez? Ela levou o gatinho também. E aí, depois disso, a vizinhança começou a visitá-la, um homem levou um coelho doente para ela cuidar, e ela começou então a cuidar de animais doentes. E a última lacuna, número 5, a gente pode completar com a letra E. She gives them a fantastic home. Então, ela deu a eles um fantástico lar, um lar maravilhoso, né? Vamos conferir aqui como é que ficou a sequência, então, na número 2. Letra A, a gente preencheu na lacuna 1. Letra B, na lacuna 4. Letra C, na lacuna 2. Letra D, na lacuna 3. E letra E, na lacuna 5. Tá? Então, depois vocês vão ler novamente o texto com essas frases já encaixadas e vocês vão ver que a compreensão vai melhorar, tá? Logo em seguida, a apostila traz aí para vocês o comparativo e o superlativo. Comparativo e superlativo é o grau dos adjetivos. Lembrando que os adjetivos são palavrinhas que modificam o substantivo. Elas servem para dar característica, né, qualidade, etc. E aí, eu tenho o grau que é comparativo e superlativo. O comparativo eu uso para comparar duas coisas ou pessoas. Por exemplo, esse lápis é maior do que aquele. O superlativo eu uso para comparar uma coisa em um grupo. Então, eu tenho uma caixa de lápis, suponha que eu tenho aí uma caixa de lápis, e eu tenho um que é o maior de todos. Então, esse lápis é o maior de todos desta caixa. Então, eu estou comparando um lápis em um grupo de vários lápis dentro da caixa. Deu para entender a diferença entre comparativo e superlativo? Nós vamos ver isso aqui mais detalhadamente agora mesmo. E aí, nessa primeira parte, está falando justamente sobre isso.
como eu uso o comparativo e o superlativo, e tem alguns exemplos. Eu vou colocar aqui para vocês uma explicação breve, porque a gente vai fazendo isso junto, tá? Nos exemplos da apostila aqui, tá falando assim: My sandwich is bigger than yours. Então, o meu sanduíche é maior do que o seu. Eu estou comparando duas coisas, o meu sanduíche e o seu. She is prettier now. Eu estou comparando dois tempos, agora e antes. Ela está mais bonita agora do que antes. His car is more expensive than mine. O carro dele é mais caro do que o meu. Então, eu estou comparando dois carros, o dele e o meu. Observa que cada adjetivo, bigger, prettier e more expensive, estão colocados aqui de formas diferentes para indicar o comparativo. A estrutura do comparativo é: eu vou colocar o adjetivo, acrescentar ER no final dele e usar essa palavrinha than, que é o que, maior que, melhor que, menor que, tá? Esse than. Só que em algumas palavras eu tenho algumas regrinhas para acrescentar esse ER. A maioria dos adjetivos eu vou simplesmente acrescentar ER. Nos adjetivos que terminam em CVC, que vocês já sabem, que é consoante, vogal, consoante, eu vou dobrar a última consoante e acrescentar ER, que é o caso do primeiro exemplo aqui, olha, bigger than. Big termina com G, né? I e B, CVC. Então, eu vou dobrar o G, que é a última consoante, e acrescentar ER. O exemplo que eu coloquei aqui para vocês foi hot, hotter. Today is hotter than yesterday. Hoje está mais quente do que ontem. Os adjetivos terminados em consoante mais Y, ou seja, termina em Y e o Y vem depois de uma consoante, você vai trocar esse Y por I e acrescentar ER. Então, aqui eu dei o exemplo de easy, easier. No exemplo aqui da apostila, tem o prettier, que é o pretty, bonita, né? Termina com Y depois de T, que é uma consoante, então eu troquei o Y por I e acrescentei ER. E eu tenho também as palavrinhas que são mais longas, os adjetivos longos. Em inglês é muito difícil de separar sílabas, porque não funciona igual no português. Mas aí depois a gente vê um macetinho para vocês, eu explico um macetinho para vocês tentarem fazer isso de uma forma que ajude vocês nessa distinção aí, tá? E aí, os adjetivos longos, eu não vou acrescentar ER, eu vou acrescentar a palavrinha more antes dele, tá? Então, vai ficar more mais o adjetivo mais o than. Exemplo aqui: This girl is more beautiful than that girl. Lá na apostila, o exemplo é more expensive than. Então, eu tenho o expensive, que é caro, né? É uma palavrinha comprida, eu usei o more antes dele. E aí, eu tenho o superlativo, que nós vamos falar agora mesmo também, durante a atividade, e a estrutura dele é muito parecida, só que no lugar de ER, eu vou colocar EST, e no lugar de than, né? Eu não vou usar o than, eu vou usar o artigo definido de antes do adjetivo, porque eu estou dizendo que alguma coisa é a melhor de todas, ou a maior de todas, ou mais velho de todos, tá? E aí, a regrinha para acrescentar esse EST é a mesma que a gente acabou de ver aí no comparativo, tá? Só que no lugar de ER eu vou colocar EST. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Joanna is the oldest of the group. A Joana é a mais velha do grupo todo, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha com alguns adjetivos que são irregulares, ou seja, eles mudam totalmente, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, vou colocar esse exemplo aqui como no português, porque é muito parecido. Eu tenho o adjetivo good, que é bom, né? E em português, geralmente eu não falo que esse lápis é mais bom do que aquele. Eu falo esse lápis é melhor do que aquele, não é assim? Em inglês é a mesma coisa. O comparativo de good é better e o superlativo the best, que vocês provavelmente já ouviram essa palavrinha, essa expressão, muitas vezes quando se trata do melhor cantor, das melhores músicas, do melhor show, né? Que vocês gostam aí, e aí é o melhor, the best. Eu tenho o adjetivo bad, que é mal. A mesma coisa, eu não falo que esse lápis é mais mal do que aquele, eu falo esse lápis é pior do que aquele. Então, o comparativo de bad é o worse e o superlativo the worst.
A mesma coisa para far, que é longe, né? Ou distante. Eu tenho aqui o comparativo que é farther e o superlativo que é the farthest. Vocês podem ver uma variação, tá? Nesse farther e farthest com a letra U no lugar de A. É uma variação entre o inglês britânico e o inglês americano, tá? Mas é a mesma coisa, a pronúncia é bem parecidinha. A atividade, então, está pedindo aqui no número 3 para vocês usarem a forma comparativa dos adjetivos que estão aí entre as duas palavrinhas. Então, vocês vão ver aí no exemplo que eu tenho 2 substantivos que vão ser comparados e eu tenho um adjetivo no meio deles. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar que quando eu estou construindo uma frase, eu preciso do verbo, né? Eu estou falando que uma coisa é mais ou melhor ou pior do que a outra. Esse é aí é o nosso verbo to be, tá? Vocês vão ver que a gente vai usar ele aqui o tempo todo. E aí, para usar esse verbo to be, eu tenho que olhar se o meu substantivo está no singular ou no plural, para saber se eu vou usar o is ou se eu vou usar are, tá? Olha o exemplo. Eu tenho aqui butterflies, beautiful, wasps. Então, eu tenho borboletas, bonita e minhocas. Eu vou dizer que as borboletas são mais bonitas do que as minhocas. Então, ficou assim, olha. Butterflies are more beautiful than wasps. Então, eu tenho aqui o meu substantivo, meu verbo to be. Como o meu adjetivo é comprido, eu vou usar a palavrinha more antes dele, o than, que é o que, né? E o meu segundo substantivo que está sendo comparado. Olha aí a tradução. Borboletas são mais bonitas que minhocas. Vamos fazer então a letra A. Cats, clever e birds. Cats are cleverer than birds. Clever é uma palavrinha curtinha, então eu simplesmente vou acrescentar R no final dela. Eu deixei aqui em negrito para vocês, tá? Então, are cleverer than. Os gatos são mais espertos que os pássaros. Letra B. Lions, strong e monkeys. Lions are stronger than monkeys. Os leões são mais fortes que os macacos. Olha aí, novamente eu tenho uma palavrinha curta, termina com G, não tem regra nenhuma para isso, então eu só vou acrescentar o ER. Bats, interesting insects. Eu tenho aqui então um adjetivo longo, então vai ficar assim. Bats are more interesting than insects. Os morcegos são mais interessantes que os insetos. Ponies, nice crocodiles. Ponies are nicer than crocodiles. Os pôneis são mais legais do que os crocodilos. Na questão 4, está pedindo para vocês completarem com o superlativo dos adjetivos em parênteses. A letra A já está pronta. Então, o que eu tenho que lembrar? Que o superlativo, eu vou acrescentar EST no final dos meus adjetivos. E se ele for longo, eu tenho que colocar the most na frente. Se ele for, né, terminado lá naquelas palavrinhas CVC ou Y depois de consoante, aí eu tenho que lembrar de aplicar a regrinha. Então, na letra A, que já está pronta, Mary is, o meu adjetivo em parênteses era young, the youngest of all the students in the classroom. Então, a Mary é a mais nova, mais jovem de todos os alunos da sala. Letra B. My cat is, e o adjetivo é good. Lembra lá do adjetivo irregular, né? Pet in our house. Então, the best. My cat is the best pet in our house. O meu gato é o melhor animal de estimação na nossa casa. Whales are big. É o meu adjetivo. Lembrando que ele termina com CVC, né? Vocês já viram lá no exemplo da apostila. E aí eu vou dobrar a última consoante e acrescentar o EST. Whales are the biggest animals in the sea. Então, as baleias são os maiores animais do mar. I don't like lizards. They're ugly, é o meu adjetivo. Animals in planet. Esse O aí deve estar, foi um erro de digitação. Então, eu vou acrescentar, né, trocar o Y por I e acrescentar EST, porque Y veio depois de L, que é uma consoante. Então, ficou there, the ugliest animals in planet. This is
exciting film I have ever seen. Então, ficou assim, olha, the most exciting, porque exciting é uma palavrinha longa. Então, este é o melhor filme que eu já vi. My neighbor's cat is, aí eu tenho o adjetivo bad, que eu vou lembrar que ele é irregular, né, mal, e aí vai ficar assim, the worst. O gato do meu vizinho, é o pior gato da nossa vizinhança. Crocodiles are scary animals in the world. The scariest. Então, os crocodilos são os animais mais assustadores do mundo. Número 5. Vocês vão escolher agora a resposta correta. Então, eu tenho aí duas opções. Uma que está no superlativo, a outra no comparativo. Eu vou ver qual que vai encaixar melhor. Uma dica é, olha o número 1, por exemplo. Eu tenho aqui o artigo de, não é? O. Então, eu já vou supor que eu estou falando que é o melhor, o maior, o menor de todos. Então, eu já sei que eu vou falar de superlativo, não é isso? What animal is the tallest one? Qual é o maior, o mais alto, o animal mais alto desses que eles estão falando? Elephants are than leopards. Olha só, eu tenho o than aqui que é o que, então eu já sei que eu estou comparando duas coisas. Eu vou usar o comparativo, letra B. Elephants are larger than leopards. Os elefantes são maiores, né, do que os leopardos. Do you think zoos are interesting than? Aí, olha só, interesting já está aqui porque é um adjetivo longo e eu já tenho than aqui também, que é o que. Então, eu vou colocar aqui more, né, a letra A. Do you think zoos are more interesting than amusement parks? Insects. E aí eu tenho things in the world. Olha só. Os insetos são, e aí eu tenho a minha opção aqui B, the most horrible things in the world. Os insetos são as coisas mais terríveis, mais horríveis do mundo. I like monkeys. They are, e aí eu tenho aqui animals in the zoo. Letra A, the funniest. Eles são, né, os macacos, eu gosto de macacos. Eles são os animais mais divertidos do zoológico. Letra número 6. Complete as sentenças com o superlativo ou comparativo, né? E aí a gente vai usar esses adjetivos que estão em parênteses. Então, a gente vai novamente observar a mesma coisa que a gente fez no número 5. Observar se eu estou comparando duas coisas ou se eu estou comparando uma coisa em um grupo todo, tá? Letra A, então, we went to cheap. Cheap é barato. Hotel in the city. Então, nós fomos para o hotel mais barato da cidade, the cheapest. The United States are very large, but Canada is large. Olha só, eu estou comparando os Estados Unidos e o Canadá, dois países. Larger is larger. Então, os Estados Unidos é muito grande, mas o Canadá é maior. I prefer this chair to the other one. Então, eu estou comparando duas poltronas, né? Duas cadeiras. Eu prefiro esta cadeira do que a outra, porque essa é mais confortável do que a outra, não é isso? Então, se eu estou fazendo o comparativo, eu vou usar aqui nesse comfortable, que é longo, more comfortable. I had a terrible day. It was bad day of my life. Olha só, o bad é o pior, né? Porque é mal, então eu já sei que ele é irregular. Eu vou falar que o dia foi ruim e ele foi o pior dia da minha vida. Então eu estou comparando um dia dentro de vários dias. The worst. What's long river in the world? Então eu estou falando de rios no mundo e eu quero saber qual é o maior, o rio mais longo, né? O rio mais longo do mundo. Então, eu estou comparando um rio diante de todos os rios do mundo. The longest. Tom was sad yesterday, but he is happy today. Então, eu estou comparando os dias de, né, o humor do Tom, entre hoje e ontem. Então,
Ontem ele estava triste, mas hoje ele está mais feliz do que ontem. Então, happier. Eu espero então que tenha ajudado vocês, que vocês refaçam, né, as atividades, leiam com atenção, procurem pesquisar as coisas que vocês não entenderam. Na internet tem muitos sites de estudo de inglês, né, que vocês podem estudar sozinhos. Não deixem de refazer, de consultar seu caderno, seu livro didático e pedir orientação aos seus professores. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima!